Olá, eu me chamo Felipe Faria e este projeto é um documentário acadêmico realizado na Universidade Estácio de Sá, que vai analisar como a TV aberta, fechada e digital combinam, narraram, interpretaram e transmitiram a Copa do Mundo de Clubes de 2025 para o público carioca. O objetivo é contar para a população carioca como essas narrativas, interpretações, transmissões e programas televisivos mudaram cada parte desse fenômeno global esportivo que se chama futebol, além de acompanhar cada momento da cobertura e da competição. Vamos verificar como as histórias foram contadas na televisão e de que maneira as emissoras competiram pela audiência, além de explorar formatos de programas. Durante esse projeto, vamos usar alguns recursos materiais e audiovisuais, como recortes de telejornais, transmissões esportivas, entrevistas com especialistas e depoimento do público sobre a cobertura da Copa. O futebol é parte raiz da identidade cultural e do entretenimento do nosso país. E no Rio de Janeiro, essa relação se torna ainda mais profunda. Por essa razão, a cobertura televisiva desse evento se transforma num espetáculo essencial para se avaliar e assistir. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA é uma competição global recém-criada que ficou marcada na memória dos amantes do futebol. Realizada nos Estados Unidos entre 14 de junho a 13 de julho de 2025, a competição teve 32 dos principais clubes do mundo, incluindo 4 equipes brasileiras, sendo 3 delas cariocas. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras fizeram história. Inicialmente com baixas expectativas em comparação com as grandes potências europeias, as 4 equipes foram muito longe na Copa. Flamengo e Botafogo foram eliminados nas oitavas de final, mas com ótimos desempenhos dentro de campo. Já o Palmeiras foi eliminado nas quartas. E a surpresa da competição foi o Fluminense, que derrotou a Inter de Milão nas oitavas e o Al Hilal na Arábia Saudita nas quartas de final, mas foi eliminado pelo Chelsea na semifinal. Dentre os jogos históricos da competição, Flamengo e Botafogo se destacaram. O alvinegro carioca derrotou o PSG, atual campeão da Champions League, na fase de grupos por 1-0 com o gol de Igor Jesus. Já o Flamengo fez história sendo o único time no torneio a derrotar o Chelsea, campeão do Mundial, por 6-1 de virada. Antes do início da competição, o Rio viveu um clima de preparação. Entre 2 a 8 de maio, a taça do Mundial foi levada à sede dos 6 clubes cariocas e a algumas cidades do Rio. No dia 3, houve a recepção oficial da taça na prefeitura do Rio. A cerimônia aconteceu no Palácio da Cidade e teve pronunciamento do secretário municipal de esportes. Alguns dias depois, houve um incentivo estadual financeiro de 3 milhões de reais para os clubes cariocas, por parte do governador Cláudio Castro, em relação à moradia nos Estados Unidos. Durante a Copa, o Fan Zone, em Copacabana, foi o principal encontro dos torcedores, com aproximadamente 10 mil pessoas por dia e shows gratuitos de artistas como Dudu Nobre, Suel e DJ Mambora, entre outros. Nas semifinais, a Globo exibiu 25 jogos da fase de grupos e todos os jogos do mata-mata, incluindo todos os jogos dos times cariocas. O jogo entre Fluminense e Al Hilal conquistou 32 pontos de audiência e 56% de saia no Rio, um recorde para a equipe carioca desde 2023. Com a exibição de todas as partidas,
A Sport TV e a Casa TV tiveram grandes números de audiência. Na primeira fase da competição, a Sport TV e a Globo juntas conquistaram aproximadamente 127 milhões de espectadores. Já na partida entre Flamengo e Bayern de Munique, a Casa TV registrou um pico de mais de 5 milhões de espectadores simultâneos no YouTube, um valor considerado alto para transmissões online. Com 22 milhões de inscritos, esse já no Rio de Janeiro, a Casa TV conseguiu transmitir todos os jogos gratuitamente no YouTube. O sucesso desse canal fez com que a Globo avaliasse a criação de um novo canal esportivo totalmente digital no YouTube. Após o torneio, o assunto ainda estava repercutindo. Mais de 1.000 torcedores foram até o Galeão para receber o Aeroflor. Em 12 de julho, depois da derrota do Fluminense na semifinal contra o Chelsea. Houve também provocações em nomes das equipes cariocas nas redes sociais. O assunto se manteve por semanas até ser ofuscado por outras competições. O RJTV 1 e 2 e o Globo Esporte Rio foram além do placar. Algumas reportagens mostraram histórias curiosas como a da família tricolor de Todos os Santos, fanática pelo clube, que organizou um churrasco especial para assistir a semifinal entre Chelsea e Fluminense, exibida no telejornal RJTV1 na edição do dia 8 de julho. Os telejornais apostaram em outros formatos, como entrada ao vivo em locais estratégicos, coberturas em festas de torcidas e eventos ligados aos jogos. Expressar personagens anônimos em reportagens também foram muito utilizadas, como torcedores que vieram aos Estados Unidos para ver o seu time de perto. A Globo Rio também enviou correspondentes para locais específicos da cidade, com o intuito de captar emoções do pré-jogo e pós-jogo. A Globo dominou as transmissões oficiais, tendo em seu elenco narradores e comentaristas como Gustavo Villani, Luiz Roberto, Maestro Júnior, Roger Flores e Caio Ribeiro, seja no estúdio ou nos estádios. Também abasteceu o Globo Play e o GE, com vídeos, resumos e reportagens. Ao todo, mais de 40 profissionais foram levados para os Estados Unidos para a cobertura do Mundial. No Sport TV, a análise foi o foco principal da cobertura, com programas de pré-jogo, pós-jogo, debates e análises táticas detalhadas. Já a Casa TV investiu em humor, engajamento e interação com o público, mas sem aquela formalidade televisiva. As outras emissoras abertas, como SBT, Band e Record, não detinham os direitos de transmissão, e por essa razão o enfoque ficou concentrado em entradas ao vivo em locais relacionados ao evento, ligados ao Mundial. Entrevistas com o público para retirar opiniões específicas, painéis de especialistas e reportagens sobre histórias impactantes e resultados de jogos. O SBT, com o programa SBT Esporte Rio, exibiu debates ao vivo com o jornalista Lucas Pedrosa e Fernando Casagrande, trazendo as informações do Rio sobre o Mundial de Clubes. O Arena SBT também entrou em cena, fazendo coberturas com correspondentes diretamente dos Estados Unidos. A Band, em parceria inédita com a TV Connect, fez uma cobertura especial levando o programa usando a bola para os Estados Unidos. Durante a Copa, o programa analisou as equipes dando escalações, debatendo sobre os jogos, falando sobre expectativas e sobre algumas declarações feitas pelos jogadores.
A Record não tem programa de esportes locais, porém, o quadro Fala Esporte do programa Fala Brasil realizou entrevista ao vivo com correspondentes internacionais e reportagens sobre os jogos. Também houve debates no Esporte Record, em canais fechados como Centro de Esportes e ESPN. O foco esteve direcionado em debates especializados com foco em análises táticas de desempenho e do formato da competição. Além disso, eles também investiram em entrevistas com jornalistas presentes nos Estados Unidos. Para aprofundar a análise, conversamos com diferentes perspectivas sobre o tema. Entrevistamos o professor de jornalismo Lucas Álvares e o professor de educação física Ignacio Seixas. Além deles, ouvimos também a voz do povo, reunindo opiniões e percepções de torcedores que acompanharam a cobertura da Copa. Confira a seguir. Como você avalia o espaço dado pela TV local à participação de clubes carioca durante a Copa do Mundo de Clubes de 2005? Olha, Felipe, como não poderia deixar de ser, foi um espaço muito extenso. Um espaço coerente editorialmente, com o peso de, pela primeira vez, no Mundial de Clubes, nós temos a participação de 3 dos 4 grandes clubes do Rio. Isso nunca havia acontecido, né? Todos eles, os 4 grandes, já tinham participado separadamente. Botafogo, na realidade, do Intercontinental ano passado, e os outros 3 grandes de edições de mundiais de clubes ao longo do tempo, né, mundiais de clubes da FIFA, inclusive. Todas essas vezes nós tivemos coberturas extensas, mas o fato de ter sido uma competição de 1 mês de duração e realizada num país sede, né, ali com os times do Rio viajando, disputando suas partidas em diferentes cidades, em diferentes estádios, contribuiu para que houvesse uma cobertura capilarizada, uma cobertura extensa, e que também teve a oportunidade de valorizar esse elemento humano. Em que momento a cobertura priorizou a emoção em vez da análise técnica? Bom, então, pelo fato de ser um título inédito, tão procurado, né, um título tão sonhado, é inevitável que as expectativas dos torcedores, ou seja, do público, sejam expectativas muito mais direcionadas à emoção, à intensidade do momento, do que a análise tática das partidas, por exemplo. Mas eu vi a análise tática presente também. Os jogos foram analisados taticamente, tanto no pós-jogo quanto durante as partidas pelos comentaristas. Então foi uma cobertura bastante extensa, onde eu vi esses 2 elementos: a emoção para contemplar essa expectativa, esse sonho do torcedor que estava ali ligado naquela cobertura, e vi também a análise tática. Não vi, assim, um desprestígio à análise tática durante a cobertura. Qual a importância de uma cobertura equilibrada nesse tipo de evento? Levar em consideração que nem todo mundo que está assistindo é torcedor daquele time ou está ali envolvido emocionalmente, secando, por exemplo, né. Boa parte do público é formada por pessoas que são aficionadas por futebol e querem uma transmissão mais criteriosa, mais analítica. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você, Felipe, foi um prazer. Qual foi o desempenho tático mais marcante dos clubes cariocas durante a Copa do Mundo de 2025? Bom, observando os jogos que aconteceram na Copa do Mundo desse ano, em 2025, e observando também o desempenho das equipes cariocas, a gente tem que destacar a ação do Botafogo no jogo contra o Paris Saint-Germain, que foi um jogo muito esperado por todos dentro do chamado grupo da morte, que era o grupo mais difícil, juntando ali o campeão europeu contra o campeão americano, né, da Libertadores. E o Botafogo ele traçou um esquema tático muito interessante, que é fazer a maior parte do jogo segurando em bloco baixo, trazendo a equipe adversária para dentro da sua área de defesa, para tentar fazer jogadas em contra-ataque, umas jogadas de alta intensidade, agudas, para tentar chegar ao gol do adversário, que foi efetivamente o que aconteceu com a jogada do Igor Jesus, que ele conferiu, né, converteu para o gol. E, e até então foi algo muito diferente para o Paris Saint-Germain, que ele não estava acostumado, né, jogar
no campo do adversário, passar pelos primeiros 20, 25 minutos do jogo sem fazer um gol. E isso, de certa forma, desestruturou também o PSG durante o jogo, favorecendo ali o Botafogo. Entre os adversários enfrentados pelos times do Rio, quais se destacaram taticamente e por quê? De todas as equipes que os times brasileiros enfrentaram na Copa do Mundo, de clubes, eu destaco ali o Chelsea, né, que enfrentou 3 clubes cariocas, né, Flamengo, desculpa, 3 cariocas não, 3 equipes brasileiras, que foi o Flamengo, o Fluminense, as 2 equipes aqui do Rio, e o Palmeiras lá de São Paulo, né, foi talvez a equipe que tenha mais, jogo de confronto com equipes brasileiras. Eh, o Chelsea perdeu no primeiro jogo deles contra o Flamengo, que de certa forma foi uma surpresa muito grande para a equipe inglesa, eles não esperavam encontrar uma equipe sul-americana como o Flamengo com aquela intensidade, com aquela organização tática que eles apresentaram. E de certa forma isso também se viu com um aprendizado para eles, né, porque no futebol tudo modifica muito rápido, o contexto tático está muito associado a isso. E aquela derrota para o Flamengo, de certa forma, se viu como um laboratório de aprendizagem para depois eles jogarem contra o Palmeiras e também jogarem contra o Fluminense, e conseguirem chegar até a final do campeonato. Então eu destacaria ali o Chelsea como o adversário mais, intenso nesses contextos táticos, enfrentando aí a dupla Flamengo e Fluminense. Na sua visão, os comentaristas esportivos e narradores da Globo fizeram um trabalho profissional ou agiram na emoção? Da minha visão, num contexto geral, eles foram muito profissionais, né, pela própria questão da transmissão, por ser o veículo, né, que é a TV Globo, que prioriza essa questão do profissionalismo. Obviamente que a narração, a locução esportiva, ela tem um viés emocional para gerar catarse no público e tentar trazer mais atenção para a transmissão, mas no contexto geral acho que foram bem profissionais, principalmente por conta das inserções dos comentaristas, que sempre estão tentando colocar um viés, de análise tática do jogo, tentar entender um pouco o que que acontece dentro da dinâmica, como que isso vai fluindo, como as equipes se enxergam e como isso vai se modificando durante o jogo. Então acho que foram transmissões bem profissionais. Muito obrigado pela entrevista, professor. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer participar. Olá, estamos aqui na Estácio para falar da Copa do Mundo de Clubes. Estamos aqui com o Pedro e vamos entrevistar ele. Tudo bem, Pedro? Você assistiu o Mundial de Clubes? Sim, eu assisti. Por onde? Por canal aberto, fechado, internet, por evento público? Eu assisti, foi pela internet, o canal Cazé TV. O que você achou da cobertura jornalística do evento? Cara, eu gostei bastante. A linguagem deles acho que é bem. Eles tentam manter muita proximidade com o público, tem uma interação muito maneira. Também tem a parte de um contexto, tudo isso também que eles procuram trazer também, não é só aquela parte do informal, né? Tem a parte formal também que eles tentam aproximar muito. E tem a parte também de conexão com o torcedor. Tipo, uma coisa que eu achei interessante é que eu sou botafoguense. E no jogo Botafogo e PSG, que era um jogo muito importante para o Botafogo, eles convidaram o jogador Adrielson, que é um jogador querido pela torcida botafoguense e tal, para estar ali junto comentando. Então isso traz uma proximidade também com a torcida, com o telespectador. E, pô, isso é uma coisa interessante que você não vê em muitos canais que vinculam esse tipo de coisa, e acho que foi uma sacada genial deles que dá esse diferencial. Estamos aqui com o Juan. Juan, você assistiu a Copa do Mundo de Clubes? Sim, assisti. Por onde? Por canal fechado, aberto, internet ou evento público? Eu assisti pela Cazé TV. O que você achou da cobertura jornalística do evento? Eu achei bem completa, até por eles terem uma linguagem formal, né? Bem povão, então fica bem agradável e fica bem confortável pra gente. A gente se sente como se estivesse numa resenha com os amigos. Entendeu? E eles são engraçados também. Estamos aqui com a Karen para mais perguntas. Você assistiu a Copa do Mundo de Clubes? Assisti sim. Por qual meio de comunicação? Pela TV, pela Cazé TV, na verdade.
O que você achou da cobertura jornalística do evento? Eu achei muito boa, na verdade. Eu achei que foi um evento onde teve muitos meios, muitas aberturas, muitos jogos também parecidos, mas muitos comentaristas, muitos jogadores também fazendo. Inclusive, tiveram outros jogadores que, tipo assim, já foram jogadores, agora se aposentaram, que acabaram virando comentaristas. Achei muito bom. Com isso, a cobertura da Copa do Mundo de clubes da FIFA mostrou coexistência de múltiplos formatos de mídia. A TV Globo e a Sport TV tiveram um alcance incomparável, porém, a Casa TV mostrou que a adaptação para a linguagem digital e a exibição gratuita funcionaram muito bem e têm espaço. SBT, Band e Record tiveram que fazer inovações por falta de direitos de emissões. E a TV fechada deu continuidade aos formatos de programas já existentes em outras competições. As redes sociais e as transmissões online permitiram uma aproximação entre cobertura, torcida e repercussão rápida. Essa diversidade é positiva, mas requer uma reflexão. Como equilibrar ou separar emoção de profundidade jornalística, mantendo a qualidade? Considerado um momento único para o futebol de clubes, a Copa do Mundo de Clubes de 2005 ficou marcada na memória carioca e na TV local do Rio, onde Flamengo, Fluminense e Botafogo fizeram história. Para eventos futuros, é aconselhável levar em conta a integração entre TV aberta, fechada e digital para enriquecer a cobertura, desde que haja apuração e cautela com as fontes. O desafio é equilibrar emoção e análise jornalística a fim de trazer informações com precisão sem perder o lado humano que transforma esse esporte numa verdadeira paixão.